Abertura universal, tonalidade azul, letras azul, amarelo e vermelha, formando a palavra ETEPAC. Pessoas, homens e mulheres em vários espaços de trabalho. ETE, Escola Técnica Estadual, professor Antônio Carlos Gomes da Costa. Curso Técnico em Secretaria Escolar, História da Educação Brasileira, Competência 1, Parte 2. Distinguir o que caracteriza os regimes políticos no contexto histórico. Márcio Justino. Descrição do ambiente. Imagem de uma sala ao fundo da tela, uma parede em tons de azul, à esquerda quadro para anotações e à direita TV com projeção de slides. Na parte superior, no canto direito da tela, logo da ETE, Secretaria de Educação e Esportes, Governo de Pernambuco, mais trabalho, mais futuro. Descrição: ela é parda, está em pé, olhos castanhos, cabelo curto preto, veste blusa preta com renda em preto e branco por cima, manga curta e calça preta. Usa pulseiras no braço direito, brincos e anéis nas mãos, segura um passador de slides. Ícone de play vermelho. Inscreva-se youtube.com/EAD Pernambuco. Olá! Estamos de volta com a nossa competência 1, segunda parte. Nessa competência, nós vamos continuar distinguindo o que caracteriza os regimes políticos do contexto histórico brasileiro. Preparados para a nossa viagem? Vamos lá, então? Bem, tela dividida em duas partes, à direita, pintura colorida do Marechal Deodoro da Fonseca, imagem da cintura para cima, um homem branco, cabelo branco, curto, barba longa, veste roupa de ombreiras e bordados dourados, blusa preta, manga longa, com faixa colorida, medalhas e cinto. Chegamos à República, com o grande golpe militar de 1889, liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Algumas causas desse golpe foram a insatisfação dos militares, da elite emergente, empresários, comerciantes, profissionais liberais, dentre outros, e uma influência dos ideais positivistas, que valorizam a racionalidade no lugar da tradição. Então, vocês lembram que desde o início do século XVIII nós temos a Revolução Industrial na Inglaterra? Eu disse a vocês que tudo mudou, não é? Então, a sociedade brasileira precisava também mudar. Mudou um pouco com o Marquês de Pombal, mudou ainda um pouco mais com a chegada da família real ao Brasil, com os dois imperadores, Dom Pedro I e Dom Pedro II, mas devido às grandes conturbações dos períodos, porque desde Dom João até esse período imperial foi um período de muitas guerras, muitas revoltas, enfim, porque também era um período, vocês vão perceber, gente, que era um período, até nós vamos dizer, nos aprumarmos em termos de sociedade, em termos de país, né? Isso vai demorar um pouco. E a República não, no começo, no seu início, nessa primeira república que nós vamos ver aí, não foi muito diferente, não. Até que nós consigamos estabelecer essa tranquilidade, né, que nós temos, né, que não deixa de ser uma tranquilidade relativa, mas já não temos mais tantos conflitos, não é verdade? E isso vai se diluindo conforme a sociedade, conforme o país vai se consolidando, ok? Isso nós vamos ver então. Prosseguindo.
De 1889, então, até 1930, nós temos a Primeira República, que é caracterizada pela presidência de 2 marechais do Exército, né? O que lhe garantiu também o nome de República da Espada. Depois, nós vemos por muito tempo uma alternância de presidentes entre paulistas e mineiros. Esse movimento se denominou política do café com leite, porque ora eram os paulistas, ora eram os mineiros, assumindo a presidência da República. Continuando. À direita da tela, a imagem de um homem preto e branco, homens reunidos no saguão, em pé, vestidos de farda militar. Acima da imagem está escrito a Revolução de 1930. Esse período também foi marcado por várias revoltas urbanas, rurais, oriundas das mudanças sociais e políticas no país. Por quê? Os fazendeiros não se conformavam, não é? Com todas essas mudanças radicais, né, que aconteciam na sociedade e teriam que acontecer naturalmente, porque o país precisava avançar, não é? Então, podemos destacar dentre esses conflitos a Guerra de Canudos de 1896 até 1897 e a Revolta da Vacina, que vai em 1904. Apesar da turbulência do período, o Brasil vai começar a iniciar a industrialização. Então, nós saímos de uma economia agrícola para uma economia industrial, e isso vai promover o avanço do país. Então, há uma formação da classe operária e, consequentemente, uma mudança na estrutura das cidades. E aí, em 1930, nós temos uma importante revolução, sendo uma das causas a insatisfação das oligarquias paulistas e mineiras. E aí cabe um adendo. Getúlio Vargas, que era gaúcho, muito espertamente, ele vai se aliar, né, a essa revolução, para que pudesse ascender e trocar de lugar com essas oligarquias paulistas e mineiras e definitivamente acabar com esse poder dos paulistas e dos mineiros. E ele consegue. Então, chegamos na Era Vargas. À direita da tela, a fotografia em preto e branco de Getúlio Vargas, no formato 3x4. Um homem branco, cabelo preto, curto, veste paletó preto, com blusa branca e gravata com babados brancos. Né, que vai no primeiro momento de 1930 até 1945 e depois ele retorna, que nós vamos ver mais adiante, de 1951 a 1954, quando ele comete o suicídio. Então, essa Era Vargas vai ter alguns períodos. Então, de 1930 a 1934 é o governo provisório. Vargas, então, consegue contornar os conflitos entre as elites nacionais, principalmente com a vitória sobre a oligarquia e a burguesia industrial paulista durante a Revolução Constitucionalista de 1932. Já em 1934, 2 anos depois, é promulgada a Constituição, tendo a abertura do processo democrático. À direita da tela, da esquerda para a direita, fotografia em preto e branco de homens com vestimentas de militares, reunidos em pé, pousam para a fotografia. Ao lado, recorte de um jornal em preto e branco com ilustração de um homem. Está escrito Carlos Prestes,
à frente da insurreição armada no Rio. Abaixo, notícias de jornal. O Partido Comunista Brasileiro também começa a se organizar nesse período, tendo como objetivo derrubar o governo Vargas. Você se lembra que eu falei da questão da Constituição? Ela tinha, entre aspas, esse cunho democrata, mas não foi isso que aconteceu. Em 1935, então, a intentona comunista liderada por Luiz Carlos Prestes, né, que é a partir de São Paulo para a derrubada do governo de Vargas. Em 1937, e isso foi um prato cheio para Getúlio, ele instaura o Estado Novo. É o fim do período constitucional. E aí ele vem com uma nova Constituição, que foi denominada apolaca, e o Congresso é fechado. Essa Constituição, gente, é considerada apolaca porque ela tem ideias fascistas, né? Getúlio já mostrava a sua tendência ditatorial, né? Então, Vargas promulgou uma série de leis para que houvesse, vamos dizer, é um governo populista. Então, ele promulgou uma série de leis que garantiram alguns direitos à classe trabalhadora, por exemplo, porque ele precisava aproximar essa classe, né? Chegar para ele, trazer essa classe para ele, consolidando então as leis trabalhistas. Criou o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, e além de proporcionar um nível de renda que impulsionasse o esforço da industrialização. Em 1945, À direita da tela, fotografia em preto e branco da multidão na rua e ao fundo uma bandeira erguida com a suástica nazista. Com o fim da Guerra Mundial, apesar dele ser um governo ditatorial, ele apoiou os Estados Unidos, né? Mas Vargas se enfraqueceu com isso e um golpe militar coloca na presidência o general Eurico Gaspar Dutra. Vargas, então, retornará, como eu já disse, por voto popular em 1951, cometendo o suicídio em 1954. Em 1946, há uma nova Constituição. Olha quantas constituições, né, nós temos nesse período, né? Então, como eu disse a vocês, um período de estruturação de uma nova sociedade, de um novo país, né? Continua com muitas turbulências, continua com muitas revoltas, continua, né, um clima muito instável, né? Uma instabilidade. Então, a nova Constituição garante as eleições diretas para presidente da República e para os governos dos estados. O Congresso Nacional voltou a funcionar, havendo uma alternância no poder. Inicia-se, então, um período intermediário entre a era Vargas e a ditadura militar, que é chamado o período liberal populista ou a Segunda República. À direita da tela, imagem preto e branco de um jornal com a chamada em destaque: lamenta o país a morte do presidente Vargas. Apesar da insatisfação da elite e das turbulências, houve uma restauração do regime democrático. Nesse período, né, nós temos o que nós chamamos de anos dourados, né? Foram anos de uma reconstrução e, vamos dizer assim, de uma certa passividade no Brasil, né? Houve uma certa acomodação,
para que pudesse a política, né, e a economia avançar. Então, na política, além de uma pluralidade partidária e um discurso populista forte, tendo como características o otimismo, gerando um certo movimento de inclusão social. De 1951 a 1954, Vargas, por incrível que pareça, volta ao poder e criou duas empresas estatais bastante importantes, a Petrobras e a Eletrobras. Em seguida, João Goulart, seu ministro do Trabalho, deu 100% de reajuste salarial, gerando uma pressão por parte da elite industrial e dos militares, que viram essas medidas como uma aproximação com o comunismo. Vargas, então, muito pressionado, recusou-se a renunciar e, em 1954, comete o suicídio. À direita da tela, fotografia em preto e branco de Juscelino Kubitschek, no formato 3x4, de um homem branco com cabelo preto curto, veste paletó preto com blusa branca, gravata borboleta e faixa branca. De 1955 a 1960, entra no governo Juscelino Kubitschek, que promete um crescimento, um plano de meta para o Brasil de 50 anos em 5. Um dos marcos principais do seu governo é a construção de Brasília. Além desse feito, ele também impulsiona a economia através da indústria, sobretudo a automobilística. Ao contrário de Vargas, Juscelino Kubitschek se utilizou do capital estrangeiro para bater as suas metas. Seu governo, então, chegou ao fim com a inauguração de Brasília em 1960. Em 1961... À direita da tela, fotografia em preto e branco de Jânio Quadros, no formato 3x4. Homem branco, cabelo preto, curto, usa óculos e bigode, veste paletó preto com blusa branca e gravata preta. Jânio Quadros como presidente da República, sendo um presidente muito polêmico. Seu governo foi marcado por grandes contradições e autoritarismo, tendo como característica o conservadorismo. Ele era muito conservador. O auge da crise do seu governo, que foi um governo relâmpago, só de um ano praticamente, aconteceu quando Carlos Lacerda, jornalista e político, divulgou em rede nacional um suposto plano do presidente para um golpe de Estado. Jânio Quadros, então, escreveu uma carta ao Senado com sua renúncia, alegando que forças ocultas, forças terríveis, o levaram a isso. Prosseguindo, mesmo em 1961... À direita da tela, fotografia em preto e branco de João Goulart, no formato 3x4. Homem branco, cabelo preto, curto, veste paletó preto, com blusa e gravata borboleta branca. Em 8 de setembro, João Goulart assume a presidência, tendo como vice Tancredo Neves. Jango, como era chamado, escolheu o lado liderado pela antiga União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E em plebiscito de 1963, a população vota contra o parlamentarismo e Jango ganhou mais poderes. No entanto, seu governo tomou um caminho muito diferente, um caminho oposto do desejo da população. E aí nós temos a famosa Marcha da Família com Deus para a Liberdade. E aí... À direita da tela, fotografia em preto e branco de um tanque de guerra na rua, pessoas no entorno. Acima está escrito: o golpe militar de 1964. É instaurado a ditadura militar.
por conta de todas essas turbulências, por conta de todas essas insatisfações, não é? Então, os militares, em 1964 até 1985, assumem o poder. Jango se refugiou no sul do país e os militares verdadeiramente assumem a presidência em 31 de março de 1964. Por causa da crise enfrentada, o apoio de vários setores da sociedade, desde a Igreja Católica, inicialmente, incluindo os conservadores, a classe média e até, por incrível que pareça, os Estados Unidos. Os direitos políticos foram cassados, instaurando aí uma rígida censura aos diversos meios de comunicação e à expressão literária e artística da população. À direita da tela, fotografia colorida no formato 3x4 de João Batista Figueiredo, homem pardo, calvo, cabelo grisalho, veste paletó preto, camisa azul claro e gravata listrada em azul e preto, usa faixa presidencial. De 1979 até 1985 começa um período de reabertura política, ainda tendo como presidente o general João Batista Figueiredo. Ele vai começar uma reabertura política. O presidente Tancredo Neves foi eleito de forma indireta, depois de João Batista, tendo como vice José Sarney. Tancredo, infelizmente, não toma posse, assumindo seu vice José Sarney. Então, vamos iniciar efetivamente o processo de redemocratização no país. Vamos lá ver? A partir do governo Ernesto Geisel. À direita da tela, fotografia colorida no formato 3x4 de Ernesto Geisel, homem branco, cabelo branco, usa óculos, veste paletó preto, camisa e gravata brancas, usa faixa presidencial. De 1974 até 1979, a crise econômica do país e as dificuldades do regime militar se agravam muito. Há uma alta do petróleo, das taxas de juros internacionais, houve um desequilíbrio da balança brasileira de pagamentos, elevando a inflação a patamares altíssimos. Então, o presidente Geisel anuncia uma distensão lenta, gradual e segura do regime autoritário em direção à democracia. À direita da tela, fotografia em preto e branco de pessoas na rua, com faixa, onde está escrito "Direta já, artistas e intelectuais". De 1980 até 1981, prisões de líderes sindicais da região do ABC paulista, entre eles Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do recém-criado Partido dos Trabalhadores, o PT. Atentados terroristas na sede da Ordem dos Advogados do Brasil, da OAB, e no Centro de Convenções do Rio de Janeiro acontece um atentado à bomba, né? E revelam as grandes dificuldades dessa abertura. Mas, em 1984, apesar dos militares, foi realizado em São Paulo o primeiro comício por eleições diretas para o Brasil. Participaram diversos partidos políticos de oposição, além de lideranças sindicais, civis e estudantis. Foi um marco muito importante para a redemocratização do país. Vamos ver a seguir. Em 1985, à direita da tela, fotografia colorida da Constituição, publicação em verde e amarelo, símbolo da bandeira do Brasil,
onde está escrito Constituição de 1988. Em 15 de janeiro, o governador de Minas Gerais, como eu já disse, Tancredo Neves, foi eleito presidente da República pelo Colégio Eleitoral, tendo José Sarney como vice-presidente. No dia 15 de março, Sarney toma posse após o falecimento de Tancredo Neves, encerrando finalmente 21 anos de ditadura militar no Brasil. Então, como vocês viram, houve um começo lá com Figueiredo, né? Que Geisel foi obrigado, vamos dizer assim, a dar prosseguimento, né? E logo a seguir nós temos o governador de Minas Gerais, Tancredo Neves, né, sendo eleito como presidente do país. Em 1988, a redemocratização efetivamente se consolida com a promulgação da Constituição de 1988. A Constituição Federal, que é considerada a Constituição Cidadã, tendo como presidente da República José Sarney. Então, minha gente, à direita da tela, na parte superior, emoji de mão acenando. Terminamos a nossa competência 1. Tentei resumir ao máximo mais de 500 anos da nossa história para que você pudesse ter um panorama de como se deu a construção e a consolidação das instituições no nosso país. Vamos continuar a falar também um pouco mais sobre a história na competência 2. Espero vocês lá. Obrigada pela atenção e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Tela vermelha com ícone de play. Inscreva-se. Ative as notificações. Fundo azul ao centro. A logomarca ETE. Escola Técnica Estadual, professor Antônio Carlos Gomes da Costa. Fundo azul ao centro branco. Coordenação Executiva, Jorge Bento Catunda, Manuel Vanderlei dos Santos Neto, Renata Marques de Otero. Coordenação Geral, Maria de Araújo Medeiros Souza, Maria de Lourdes Cordeiro Marques. Vídeo aula produzida em março de 2021. Brasão do Governo do Estado de Pernambuco.